Olá, TV Câmara, como sempre, como já é uma tradição, nesse momento em que completa um ano e inicia o outro, sempre fazendo um balanço da gestão do município, conversando com o prefeito. E hoje, claro, mais uma vez aqui no seu gabinete, nós estamos então sendo recebidos pelo prefeito de Bagé, Divaldo Lara, para falar um pouco da sua gestão. Claro, ela começou lá em 2017, mas especialmente agora, nesse último ano, quando várias atividades foram desenvolvidas. É sempre importante, né, prefeito? Muito obrigada mais uma vez por receber a equipe da TV Câmara nessa proximidade com o Legislativo, que sempre tem, importante, né, para que a gestão aconteça. Tudo que passa e que envolve as questões financeiras tem relação direta com a nossa Câmara de Vereadores, né, prefeito? Então, começo perguntando como foi esse ano de 2022, saindo já de uma pandemia, retomando muitos eventos, teve uma eleição em nível federal, também é importante falar, né, como isso vai refletir daqui para frente para Bagé, e as vitórias, sem dúvida nenhuma, que a gestão sempre conquista. Olá, Lara, Denise, boa noite, boa tarde a todos que estiverem acompanhando, um bom dia quem estiver acompanhando essa entrevista ou a reprise dela. Nós estamos aqui no Centro Administrativo, né? É o nosso espaço onde lidamos com as demandas. Onde o senhor também tem um gabinete, né? Onde também temos um gabinete aqui, esse gabinete mais direcionado às questões operacionais, administrativas, da administração da prefeitura, né? Onde eu consigo ter uma relação ainda mais próxima com os secretários que trabalham aqui, a equipe de secretariado que compõe aqui esse espaço. Então é um prazer receber vocês da TV Câmara, receber a equipe, né? Agradecer o Poder Legislativo de Bagé pelo trabalho que realizou ao longo do ano de 2022, um ano com vários assuntos, várias pautas, várias demandas, né? O meu respeito e a minha admiração ao Poder Legislativo de Bagé, porque já fui vereador, né? Tenho uma raiz muito forte com o Poder Legislativo, sempre disse isso, né? Que eu gosto muito do parlamento, e então sei que é lá onde a população também, né, usa os gabinetes, usa os parlamentares, é palco de vários debates, né, de vários confrontos de ideias e posições, e o Poder Legislativo vota as principais matérias, assuntos, né, que são do interesse da cidade de Bagé. Então essa harmonia, né, entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é fundamental para a cidade, não é apenas para o governo, para a cidade. Né? Por quê? Porque lá passam as aberturas de crédito, lá passa a aprovação do orçamento do município, lá passa a aprovação por leis, né, que estabelecem mudanças nos quadros funcionais da prefeitura, por lá passam, né, os projetos, os recursos que nós captamos para projetos novos no município também tramitam pela Câmara Legislativa, além das proposições parlamentares. Então, eu estou fechando 6 anos como prefeito da cidade de Bagé e me orgulho de dizer, né, que tenho uma perfeita harmonia com o Poder Legislativo. Conseguimos aprovar os projetos sempre com bastante diálogo, transparência, informação, respeitando a individualidade parlamentar, né, os partidos e bancadas que compõem o parlamento, mas sempre levando de forma muito consistente, né, aquilo que o governo tem como demanda para a cidade. Então, essa janela nessa entrevista para poder fazer esse reconhecimento ao Poder Legislativo é muito importante, de forma muito especial a mesa diretora, presidente Augusto, né, os demais vereadores que compõem a mesa diretora, vereador Bocão, vereador Omar, né, que fizeram esse time aí, que dão a direção do Poder Legislativo, além de seus colaboradores e funcionários. Então, a todos vocês, meu muito obrigado e o reconhecimento que essa harmonia faz bem à cidade de Bagé. Em algumas questões administrativas, decisões suas, a Câmara conseguiu lhe auxiliar, ou seja, o senhor, por natureza, já é uma pessoa que gosta de ser combativo, de questionar, de apontar situações. O senhor acha que a Câmara, em sendo maioria sua, consegue ainda lhe ajudar nisso também? Ou lá recebe-se mais ou menos pronto e o senhor consegue aquilo que necessita? Então, os parlamentares, né, eles, como têm um ofício
específico, que é o ofício da análise do crivo legislativo, naturalmente, né, eles têm muito mais tempo para trabalhar, né, discursar e apontar as questões das matérias e dos projetos de lei que lá tramitam, né? O Poder Executivo, na sua produção de leis e proposição, ele é uma parte do Poder Executivo, ele não é o todo do Poder Executivo. O Poder Executivo tem diversas demandas, né? E essas demandas é de uma cidade inteira. Então, naturalmente, quando um projeto de lei vai para o Poder Legislativo, ele sempre recebe um incremento, né? Sempre recebe aí sugestões, alterações, proposições, às vezes é de bancada, às vezes é individual, às vezes é por uma visão que um vereador tem. Por quê? Porque ele está debruçado exclusivamente naquele trabalho. É mais fácil, né, para ele fazer o crivo em função da dedicação exclusiva à matéria. O Poder Executivo é um todo de uma cidade, é a demanda de um posto de saúde, de uma escola, de uma rua, né, enfim, é geral. Então a gente propõe, sempre levando o mérito da matéria, ou seja, discutindo o porquê que estamos mandando isso e o porquê que é bom para a cidade, né? Convencemos individualmente, convencemos a base e depois largamos no plenário para que o plenário, né, faça a sua discussão, debate e aprovação ou rejeição. No nosso caso, são 6 anos. Em 6 anos, né, todas as matérias que foram para o Poder Legislativo foram aprovadas, né? Algumas voltaram para ser melhoradas, outras foram, né, e não foram aprovadas, aí foram melhoradas, retornaram e aprovaram, o que é, né, salutar, importante e necessário para o processo de aprimoramento. Então, eu vejo que o importante na relação é o diálogo, e isso nós temos muito bem com o Poder Legislativo, respeitando, lógico, os poderes, mas mantendo essa harmonia para o crescimento da cidade, Lara Denise. Ainda aproveitando que nós estamos falando do Legislativo, né, o que o senhor espera agora? Tem mais 2 anos, 2023, 2024. O que o senhor ainda vai precisar do Legislativo? Então, a mesma linha de trabalho, né, uma linha voltada ao interesse público. Tem aí um nome, né, que se cogita muito forte, né, na disputa da presidência, que é o vereador Rodrigo Ferraz. Então, é um vereador, né, bem centrado, um vereador assim, respeitado pelas suas posições. Lógico que ele vai para a eleição do dia 22, mas pelo conjunto, né, de bancadas que tem demonstrado apoio ao nome dele, né, tem muita chance de ser presidente do Legislativo, vai ganhar a Câmara de Vereadores, porque, né, vai ter um jovem aí muito promissor, né, à frente do Comando Legislativo de Bagé. Então, eu acredito que ele vai manter a mesma linha de diálogo com o governo, e esse diálogo não é levando só as demandas da base do governo, é levando as demandas da própria oposição. A oposição, através do presidente da Câmara, expressa ao prefeito, expressa ao governo aquilo que entende também, né, das suas pautas e demandas no que se refere à cidade de Bagé. O senhor sempre deixou muito claro e foi visível que uma das primeiras ações que o senhor tomou foi a questão da saúde, né? Estruturar a saúde. Depois teve a questão das moradias e também sempre falou, preciso deixar a barragem, né, os bagenses com água e a questão da radioterapia, que são suas principais metas. É isso que fica agora para frente? Ou entrou mais algo aí nesse seu rol de vão? Só falta concluir a barragem, que já está com 35% de obra pronta. Exército Brasileiro a pleno vapor fazendo a obra, contrato do Exército conosco, com o prefeito, com o governo, né? Então, nosso contrato com o Exército, a relação do Exército é município e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Não tem interferência com questão de eleição? Não tem, porque não há como, né, quem governa o país, né, daqui para frente, em 2023, interferir no distrato de um contrato que é Prefeitura e Exército. A Prefeitura contratou o Exército para executar a obra. O Exército executa e nós pagamos. Então, quer dizer, essa interferência seria uma interferência, né, que não se cogita
em função do Exército Brasileiro ser justamente independente na sua relação de convênios, né? E porque criaria um distrato numa relação contratual, o que é muito grave, sem existir motivo entre as partes. Né? O Exército está executando a obra, tem 35% já de obra pronta, lá, tenho ido lá com frequência, e nós pagamos o Exército, e assim nós queremos até que conclua. O Hospital do Câncer, que é a radioterapia, está pronto, concluído, né? Entrando em funcionamento nos próximos dias. Nós temos as moradias populares 1.164 concluídas, entregues à população de Bagé. A saúde de Bagé foi reestruturada, tanto que na pandemia, no momento mais grave, né, na crise sanitária do mundo inteiro, Bagé foi um destaque nacional. Né? Aqui não faltou oxigênio para as pessoas, aqui não faltaram vacinas, aqui não faltaram cuidados, leitos, não se precisou de container freezer, não se precisou de intervenção nenhuma, inclusive não fechamos a cidade, né? E fomos uma das primeiras a vacinar 100% da população. Então, quer dizer, uma diferença muito grande para a realidade de outros municípios que fizeram lockdown total, quebraram, né? Fecharam tudo e acabaram colapsando economicamente, né, e na parte de leitos e saúde pública. Isso gerou um reconhecimento nacional, né? Nacional. Recebemos um prêmio nacional por isso, do Ministério, e agora, há poucos dias, recebemos outro prêmio num contexto que é ainda mais diferenciado, né? Desde 2019, portanto, 2 anos, né, depois que começamos a nossa gestão, o trabalho do Mário Mena, das equipes, e um trabalho de rede muito forte. As crianças em Bagé, né, que são bebês de mães com HIV, de mães positivadas, né, ou aquelas mães que se descobre, né, o reagente do HIV no trabalho de pré-natal, né, essas crianças, essas mães, durante todo o pré-natal, têm um acompanhamento, né, de profissionais, clínico, laboratorial, que permite baixar a taxa viral do HIV na mãe, a tal ponto de que quando a criança nasce sem o vírus. Então nós recebemos um prêmio, né, nacional, que é um prêmio do Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, e outras instituições, né, nacionais que reconhecem Bagé como a única cidade no Rio Grande do Sul, acima de 100 mil habitantes, né, era a única presente no evento a receber esse prêmio de zerar, né, o HIV em bebês. Então, quer dizer, trabalho de competência, que eu me orgulho muito, porque é o futuro, as crianças, o futuro do nosso município. E isso, né, lógico, dentro de um contexto de um estado que é o estado com maior número de HIV, de contaminados, né, no Brasil inteiro. Então, a taxa de contaminação no estado do Rio Grande do Sul é maior. E tu ter a cidade desse estado sendo reconhecida, né, como a que zerou a transmissão do vírus da mãe para o bebê, sim, é algo extraordinário. Então, cuidado com a mãe, cuidado com o bebê, cuidado com o futuro da cidade. Ainda na questão da saúde, também essas terapias integrativas também foi uma inovação do seu governo, né? Colocar na rede pública algumas alternativas, como um reiki, uma auriculoterapia, que associam com o trabalho médico também. Isso tem dado um bom retorno, prefeito? Tem dado. Eu era um pouco cético nisso, te confesso, tá? Eu fui convencido pela Xana, que veio, né, de Piratini. Comecei a estudar um pouquinho mais, a ouvir um pouquinho mais e fui quebrando né, essa desinformação, que às vezes não é nem preconceito. Tu não tem a informação e por não ter informação, tu gera uma opinião que é, né, equivocada. E esse trabalho, né, vem dando um bom resultado no município. De qualquer forma, é uma inovação também. E é uma inovação e vem dando um bom resultado no município. Nós estamos falando do Sistema Único de Saúde, SUS, Bagé. A Prefeitura de Bagé, o nosso governo, atingiu a marca de 92% de cobertura do SUS.
para um pouquinho, vamos entender o que significa isso. Aproximadamente 130 mil pessoas, que deve ser o novo cálculo do IBGE. Bagé cresceu populacionalmente, nós estamos falando de mais de 110 mil pessoas que são atendidas pelas nossas unidades básicas de saúde, pelos centros de referência que nós criamos. E quando tu tem uma taxa de cobertura SUS dentro do município tão grande assim, Pelotas 70%, Bagé 92%, significa que o serviço oferecido público de saúde alcançou um nível de qualidade bom, né? Sempre em busca de melhorar, mas tão bom, que faz com que as pessoas não tenham que procurar convênios para poder ter uma alternativa de tratamento de saúde. Seja clínico, né? Ou seja na área de especialidades. Então, quando tu chega a um percentual desse, de atender 92% dos bagenses usam a rede pública de saúde. Isso é uma marca extraordinária do nosso governo na nossa cidade. Então, faz com que realmente a gente tenha uma noção macro, né, do quanto a saúde de Bagé está no caminho correto, né, e agora com o Hospital do Câncer, e agora, né, com outras complexidades que estão se instalando no município, a própria medicina nuclear, que nós tivemos, né, exames aprovados com convênios para a medicina nuclear no município, isso faz com que a cidade cresça e desenvolva. Eu creio que clínicas irão se instalar no entorno, né, da Santa Casa para justamente ampliar esse poder que a cidade está tendo, né, de oferecer serviços de saúde. Bagé... O senhor tem metas futuras para a área da saúde? Alguma coisa que o senhor ainda quer implementar? Eu quero começar um trabalho, né, para levantar o complexo do Hospital do Câncer, né? Nós temos a radioterapia, mas a ideia é abrir um espaço, né, construir um espaço com leitos, né, para justamente ter oncologia, né, quimioterapia, radioterapia em anexo, né, um trabalho hospitalar específico para câncer, desvinculando dos leitos clínicos das demais especialidades na Santa Casa. Então, um espaço em anexo ali para a gente ter. Vou começar a trabalhar isso, estou dando aqui em primeira mão, porque... É uma das como suas metas. boa jornalista, né, a Lara Denise sabe tirar as coisas aqui. Um pouquinho para mas frente, isso né? está nos bastidores ainda, a gente está trabalhando nisso, é uma demanda também do provedor da Santa Casa, o Dr. Carlos Eduardo. E ele já tem uma área física tem possível. Uma área e eu quero abraçar isso com ele para a gente trabalhar justamente, né, os leitos específicos para oncologia, né, agregando e anexando a esse complexo de radioterapia e quimioterapia no município. E o senhor já falou um pouquinho da questão dos investimentos, que a própria radioterapia, o Hospital do Câncer, já vai trazer alguns investimentos, e Bagé, nesses últimos 2 anos, também foi marcada por alguns investimentos aqui, né, prefeito? Sim, tivemos vários investimentos, mantendo nessa linha da saúde, para ter uma ideia, Lara, nós tivemos aí a própria oficina ortopédica, né, que se botou o nome de oficina ortopédica, mas ela é um complexo, né, ortopédico de órteses e próteses. Eu lembro que quando nós fomos inaugurar a oficina ortopédica, uma pessoa escreveu assim na rede social: o que é isso? Para que querem uma oficina ortopédica em Bagé? Isso, às vezes não entende, né, o que é isso. Então, o que acontecia? Bagé recebia algumas órteses e algumas próteses e cadeiras de roda. Uma órtese, uma prótese, né, é um membro. Tu imagina, tu tem um espinho cravado. Né, fica te incomodando, até tu tirar ele. Tu imagina uma prótese mal ajustada. Sim. Como é que fica no teu braço uma prótese mal ajustada? Uma cadeira de roda mal ajustada, um colete, uma perna, um pé. Como se fosse de outra pessoa, né? Ao criar a oficina ortopédica, nós criamos o quê? Não só os ajustes dessas órteses e próteses nos pacientes. Nós criamos aqui um local que produz órtese, que produz prótese, direcionada ao perfil do paciente, com acompanhamento de fisioterapia, de outros profissionais. Para a região, inclusive, prefeito? 29 municípios.
aquele espaço é extraordinário. Não tem nenhuma cidade da metade sul aquilo ali. É incrível. Ali fica próximo ao Samomani, para quem não sabe, né? Direção ao São Pedro, ao lado do SAMU. Né? Então, o SAMU, outra realidade. Né? Nova SAMU, mudou a realidade. O eixo de deslocamento das ambulâncias do SAMU é muito mais ágil, muito mais eficiente no socorro. Então, quer dizer, marca de governo, marca de gestão, nós saímos de uma sede alugada para uma sede própria, nós saímos de um efetivo de SAMU que estava sempre deficitário. Por que deficitário? Que não tinha concurso para o SAMU. Eram sempre funcionários ou RPA ou terceirizados. Quando dava um problema, desarranjava tudo. Hoje nós temos funcionários concursados do SAMU. E tem que fazer e ampliar novamente esse concurso, né? Para que tenhamos aí uma outra oferta, uma melhor oferta de mais profissionais naquele espaço. Por quê? Porque aí tu tem a memória do serviço público e a garantia da sua continuidade com funcionários de excelência. Então, aí foi uma outra área que nós investimos bastante. E falar em investimentos em servidores, nós criamos o Vale Forte. Antes de falar de servidores, tem a questão do cemitério municipal, né? Foi aprovado Sim. na Câmara de Vereadores e deve Sim. começar a ser construído em breve. Qual foi sua visão ali também nessa proposta para a Câmara que depois foi aprovada? Tem duas questões, né, que são importantes. Uma, até o pessoal andou, né, criticando bastante o cemitério privado. Primeiro, o cemitério privado é privado. Se alguém tem uma área, dono dessa área, e resolve construir um cemitério ou qualquer outro empreendimento, é dele. Tem direito de gerir como bem entender. Claro, ele tem o direito de gerir o negócio dele e tem direito de gerir o domínio, a propriedade territorial dele. Então, como que o poder público vai dizer, tu não pode fazer isso? Não, se o plano, se a lei do município não veda, é permitido. Não é a vontade de um, nem a vontade de outro. Aí não é governar, aí é delegar. Governar é seguir justamente o que está na lei. Com base na lei. Se não o que está na lei, com base na lei. Então, primeiro isso, o privado. Então, está sendo construído, né, um outro cemitério privado, de investimento privado, propriedade privada, né, permutada com o município. Permutada com o município. O público, o cemitério público, claro, nós hoje cuidamos disso, por quê? Porque se tem uma demanda muito grande, pessoas carentes que não têm condições de velar, sepultar os seus entes queridos. Olha, se nós temos idosos abandonados, que o governo cuida, que nós alimentamos, cuidamos dia e noite, que são abandonados, aonde que vai esse idoso depois quando, né, ele partir? Ele vai para onde? O familiar vai vir ali, vai enterrar ele? Não acontece. Que despedida ele vai ter? Onde vai se colocar ele? É como indigente? Não. Então, nós, né, investimos nisso para que o cemitério municipal tenha espaço digno, adequado para fazer o sepultamento, né, e o velório dessas pessoas, né, que são pessoas de baixíssima renda e que tenham aí, né, o seu descanso respeitado lá. Casa de hospedagem, alguma novidade? Casa de hospedagem, o trabalho para aquisição permanente do imóvel. Esse é um outro desejo seu antes de terminar o mandato, entregar para o município mesmo, não mais aluguel. Não mais aluguel, porque a casa de hospedagem é um patrimônio para a cidade. Já são mais de 5 mil pessoas que passaram por lá, tratando a sua saúde, cuidando dos bajenses em Porto Alegre. Para quem não sabe, a casa de hospedagem é uma casa em Porto Alegre, com veículo, com carro, com assistente social, com psicólogo, que recebe e acolhe o paciente e o familiar do paciente. Muitas vezes o paciente que faz tratamento lá fica na casa também, e quando ele fica internado, o familiar fica na casa também. Sim. Com alimentação, com transporte que leva e traz até o hospital. Isso não existe. Nenhuma cidade no Rio Grande do Sul faz isso. Vou repetir aqui. Nenhuma cidade dos 496 municípios, porque só um faz, né, que é o 7º, que é Bagé. Só nós fizemos isso. Que é esse trato, esse cuidado com quem sai daqui para ir
buscar tratamento fora do domicílio e não tinham onde ficar, dormir em praça, em banco de hospital, dormir em rodoviária. Muitos que estão assistindo sabem o que eu estou dizendo, cansaram de encontrar bagense lá em Porto Alegre na rua. Agora não tem mais isso, eles têm um lugar específico, né, que mantém eles protegidos, acolhidos, alimentados, né, e com suporte emocional, psicológico. Sua ideia é que seja essa mesma residência ou talvez outra? Comprada e adquirida. A mesma, essa pela localização já facilitada? Estamos tentando a mesma, mas a proprietária não quer vender o imóvel, né? E aí nessa condição nós estamos buscando um outro imóvel lá em Porto Alegre. E como se trata de um território diferente do território de Bagé, eu não tenho ato discricionário de desapropriação, eu só tenho ato discricionário de desapropriação dentro do meu território. Sim. No território de Porto Alegre, quem tem é o prefeito de Porto Alegre. Então, eu, para adquirir o imóvel, tem que ser de comum acordo, de consenso com o proprietário. E nesse caso, onde nós estamos hoje, ela não quer vender e nós estamos procurando um outro imóvel para manter essa casa de hospedagem. Mas é uma meta sua ainda na sua gestão. Porque eu temo, e digo aqui para vocês claramente, eu temo que na minha ausência, né, não tendo um governo que continue esse trabalho, né, isso seja retirado da cidade, retirado dos bagenses, o que seria um prejuízo incalculável, né? Porque já enxergamos isso no parlamento, né? O PT, por exemplo, é fortemente contrário à casa de hospedagem, né? Inclusive foram eles que me denunciaram quando eu abri lá. Então, certamente eles terminariam com a casa de hospedagem. E né, com receio de que eles e ninguém vá fazer isso, é que eu busco comprar um imóvel em Porto Alegre para manter permanentemente esse trabalho lá. Certo. O senhor falava antes, então, do Vale Forte, desse olhar que o senhor teve para o funcionalismo, algumas secretarias, a questão também dos professores, do magistério. Uhum. Então, importante, assim, o Vale Forte foi a forma que nós achamos, né, de recuperar o poder de compra dos funcionários públicos municipais. Quando nós assumimos, o vale na prefeitura era pouco mais do que R$180 mês. Uhum. Ele chegou a ser conhecido como Vale Pântio, né, que dava para comprar um pântio por dia, um tal de vale esse que se tinha na época. E nós começamos a investir nisso por quê? Porque a prefeitura ela é dividida por vários níveis de funcionários. Uhum. Existem funcionários bem remunerados e existem funcionários mal remunerados. Então imagina, um operador de máquina pesada. O operador de máquina pesada recebe em média no município R$1.400 do seu básico de salário. Sem colocar hora extra, diária de campanha, 1.400. Só que é um trabalho especializado, né? Especializado. Porque ele lá, nos níveis do concurso dele, o concurso dele é para isso. Nível 2. Imagina tu entregar para ele uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica que custa 950 mil. Uma patrola que custa 900 mil. Não há equilíbrio. Não consegue ter um profissional bem assim, não consegue ter um profissional feliz assim. Então o que nós fizemos? Eu criei o maior vale alimentação para o servidor com menor nível. Para poder equalizar um pouco. Para ele poder aumentar o poder de compra dele. Então ele vai no mercado, ele enche o rancho dele, o alimento da casa dele, só com o vale que tem hoje, que é R$800. E os professores 1.000. Ele enche, ele faz um carrinho de comida para a casa dele. A diária de campanha, nós aumentamos a diária de campanha. Esse aumento do valor da diária de campanha permite com que entre mais aí R$1.000 do salário dele. Além da diária de campanha, nós ainda pagamos a hora extra. Então aquele operador lá de trás, que operava uma máquina velha da prefeitura, recebendo R$1.500, R$1.600, hoje está recebendo mais de R$3.000. Somando vale, somando hora, somando diária de campanha e o seu básico. Então isso muda a relação, isso valorizou servidores que sempre tiveram na base,
da pirâmide. E o senhor nota sempre achatados, né? o serviço melhorar, Muito a satisfação? melhor. O senhor notou assim, Muito. produtividade diferenciada com isso? Muito melhor. Tu vê no rosto, na alegria, são pessoas humildes. Muitas são pessoas judiadas pelo próprio tempo. Muitos anos de serviço, achatados na prefeitura. Tu vê a valorização. Qualquer 200, 300, qualquer pequena diferença já é motivo de alegria para eles. Agora tu imagina tu sair de um vale de R$200 para um vale de 800. E nós vamos terminar o governo pagando de 1.000 a 1.100 de vale para esses servidores de nível 1, 2. Não termina o governo sem botar esse vale ainda mais lá para cima. Por quê? Porque eu sei que isso vai para o alimento, para a família dessas pessoas, né? E quanto mais vai aumentando o nível, que mais vai aumentando o salário, do 1 ao 5, mais vai diminuindo o vale também. Aumentou para todos? Aumentou para todos, mas mais para quem estava lá embaixo na pirâmide, que são os funcionários das valetas, da limpeza, da capina, da poda, do patrulhamento, do bueiro, do ronda, da merendeira. Eles sempre foram esquecidos, hoje são funcionários valorizados, porque são realmente, né, importantes na nossa visão de governo e o resultado está aí, né, está claro para a população. Notei diferença em todos os setores da administração, Lara. Por quê? Porque há indicadores, né? A gente tem que cuidar, sim. Vamos lá, é uma coisa que eu digo para o governo. Tem a opinião daqueles que te assessoram. É uma. É importante ouvir? Claro, é uma. Tem a opinião do povo. É outra. E tu tens que ouvir. Porque daqui a pouco ele está te ajudando a corrigir uma coisa e outra, e tu acha que está de um jeito e não está, e está do outro, que lá na ponta. É por isso que eu faço visitas nos locais, sem dizer que vou visitar, vou lá para poder ver. A sua forma de ouvir o povo é ir até os locais. É ir nos locais. Tá? Esse é um outro ponto. O outro, a opinião do servidor público concursado. Porque se tem a memória do serviço público. A opinião de quem está perto, de quem está no meio e de quem está longe. De quem está longe, Lara. Estratificou bem. E o que acontece? Né? Essas informações faz com que alimente o governo no seu trabalho de direcionamento das políticas públicas. Corrige aqui, melhora ali, vai balizando, vai ajustando. Agora, oficialmente, existem indicadores, que aí não é a opinião do prefeito, que aí não é a da Lara, não é a do assessor e não é a do povo. É um indicador que vem em média a qualidade daquilo que tu estás fazendo. Números. Por exemplo, educação, números. Educação, número de aprovados, qualidade da oferta do serviço público de educação, nível de aprendizado dos alunos. Não adianta o prefeito dizer, não, tá bom, a educação, chegar lá no IDEB e não aparece isso. E o nosso IDEB cresce, o nosso índice de desenvolvimento da educação melhora ano a ano, ou seja, nossos alunos, as nossas crianças, nossos mais de 11 mil alunos estão cada vez aprendendo mais e melhor, porque tem uma alimentação de qualidade, tem escolas revitalizadas, tem profissionais, professoras, merendeiras, de um extremo ao outro, profissionais que estão contentes com a sua atividade e entregando o seu melhor. Tem um comando de gestão de educação que deu uma linha para a Secretaria de Educação com conteúdo pedagógico de qualidade. Nós temos a maior escola de educação infantil da metade sul aqui, que é o Marianinha, e que eu vou comprar o prédio. Eu vou comprar e entregar o prédio do Marianinha para Bagé. Que era a antiga Melanie Granier. Que era a antiga escola particular Melanie Granier. Hoje é uma escola pública e que eu vou comprar para não ter perigo no outro prefeito vir desmanchar. Mais uma meta sua de governo. Compro ano que vem no máximo. Você acha que a eleição da sua irmã e secretária de Educação, Adriana Lara, foi reflexo também dessa atividade junto à educação? Também, a Adriana é uma gestora muito competente, né? Por todos os espaços que ela passou. Para te ter uma ideia, nós estamos hoje aqui diante da TV Câmara. Quem criou e idealizou a TV Câmara foi a Adriana Lara. Eu fiz o concurso, equipei, né? Mas a idealização da TV Câmara foi dela. A Adriana montou a assistência social de Bagé, criando rede.
saiu da assistência social, da entrega de uma cesta, para uma rede de acolhimento, com crianças, idosos, deficientes, mulheres, concurso para assistentes sociais. Essas assistentes sociais de hoje foram concursadas no período da Adriana, como secretária de assistência social. Aí ela vai para a educação, fez história na Secretaria de Educação, criando as escolas cívico-militares, tendo o maior IDEB da história, criando, né, o programa Antologia, né, que é livros nas escolas, livros escritos por alunos das escolas públicas do município, projetando esses talentos, né, para o futuro do município, escritores, escritoras, ou o que não sair daí de escritores e escritoras, mas sim adeptos à literatura, sim, que esse é o caminho, né, que deveria ser direcionado a todos os jovens, né? Não um caminho de esquerda, um caminho de direita, a literatura mais para cá, não, mas incentivar ele a ler, a buscar o conhecimento. Então, ela sai também fazendo uma grande gestão na educação e se elege deputado estadual com quase 30 mil votos, importante para o município. Para a região, né? Única mulher na história de Bagé a conseguir esse feito. Única mulher deputada na região, muito bem votada em Pelotas também, que, né, chamou ela agora para ser representante de Pelotas. E, lógico, não há uma surpresa nisso, porque é o nosso 7º mandato de deputado. Foram 6 com meu irmão e mais um com a Adriana. Então, não dá para dizer que isso está ligado ao governo, porque isso vem muito antes do governo. São pessoas que confiam na gente, sabem do nosso trabalho, sabem, né, do compromisso que nós temos, né, em trabalhar e entregar resultados, confiam na Adriana, confiam no Lara, confiam na nossa marca de trabalho e, lógico, as urnas acabam mostrando, né, isso, e a Adriana fez uma votação que não me surpreendeu, porque eu já sabia, né, do que nós iríamos colher como trabalho, mas fez 30 mil votos, foi a segundo nome de Bagé a fazer mais votos, né? Primeiro nome, né, foi o candidato também deputado de Bagé, que se elegeu aí, fez um pouco mais de 5 mil votos, né, que ela, depois vem ela, depois vem o Afonso, depois vem outros nomes, né? Então, quer dizer, ela já larga muito bem na sua primeira eleição para deputado estadual e deve, provavelmente, aí agora no Rio Grande do Sul não ter limites. A Adriana é um potencial incrível. Escolas cívico-militares, lhe preocupa futuro, voltando um pouquinho para essa questão federal também, ou não? Sim, sem dúvida. Que é uma bandeira que o seu governo segurou muito forte. Sim. O senhor já falou dos índices, dos resultados, enfim. Sim. Há pouco, mais uma, terceira também. Sim. Quanto lhe preocupa? O governo federal, o governo Lula já anunciou que vai terminar com as cívico-militares. Não tenha dúvida, o senhor e a senhora estão me acompanhando. Cívico-militares no Brasil, programa do governo federal acaba agora o dia 1º de janeiro. O PSIM, né, que é o programa das escolas cívico-militares no Brasil, acaba o dia 1º. O PT já anunciou isso, está fora da cartilha do PT. Para quem está na escola, significa? Significa que enquanto o prefeito Divaldo Lara estiver aqui, vai ter escola cívico-militar em Bagé, porque independendo da posição do Lula, as minhas de Bagé não fecham. O senhor pode continuar, por exemplo, contratando os policiais, enfim? Vou pagando instrutores. Né? Instrutores, claro. Policiais, eu contrato sim, o pessoal que estão afastados da Brigada Militar, sim, do Exército, são, enfim, da reserva. São da reserva que auxiliam no processo. Que são os instrutores e monitores. Uhum. O processo pedagógico é ainda da Secretaria de Educação, com esses instrutores auxiliares. Exatamente. Eles continuam. Isso é uma coisa importante, Lara. Qual é o papel do instrutor, né, cívico-militar? Então, a antiga moral e cívica, que eu sou da moral e cívica. Sou mais velha, acho que isso já depõe alguma coisa sobre a nossa idade, né? Mas a sua é bem menos da moral e cívica, tá? Então eles retomam isso, a moral e cívica. Todas as questões que envolvem, né, patriotismo, civismo, então a disciplina, né, o conteúdo, o respeito ao professor, o respeito ao ambiente escolar. Então, eles levam para dentro da unidade escolar justamente essas qualidades, né, esse trabalho que muda a realidade do ambiente escolar, né, junto com
junto com o conteúdo pedagógico diferenciado, junto, né, com o aumento de hora, porque a cívico-militar tem um horário diferenciado, é mais horas, né, de hora-aula, né, então tem um aumento disso. Isso tudo fez com que, por exemplo, vamos pegar o São Pedro, que é a nossa principal escola, que foi inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Quando que se imaginou que uma escola pública, e o São Pedro, que era uma escola abandonada, chovia como na rua, um lixo, quando nós assumimos, né? Choque nas paredes, aquela escola seria uma escola com 0% de evasão em um ano. 0% de evasão. Nenhum aluno abandonou a escola em um ano inteiro. Quando que isso ia acontecer? Pois é, aconteceu agora, ela sendo cívico-militar. Quando que tu imaginar que uma escola pública teria 98% de aprovação dos alunos no final do ano? Cívico-militar São Pedro teve isso, 98% de aprovação. Concorrência das vagas pelos pais. Que é outro índice. Outro sinal. Outro sinal. 98% de aprovação. Mas não é 98% de aprovação num sistema passado, que já passa de qualquer jeito. Não, ali é o seguinte, ó, ali passa quem tirou nota para passar, quem não tirou nota para passar fica fora. E passou 98% dos alunos. Então, quer dizer, é uma realidade que não pode ser destruída e eu vou manter viva aqui enquanto for prefeito, né? E espero que nunca mais termine isso, porque seria um prejuízo gravíssimo aí para o município. Certo. Antes de encerrar, prefeito, ainda tem 2 questionamentos. Sim. Um, da Hebe, né? O senhor viajou, foi ver algumas questões relacionadas a essa, a distribuição da água. Não Não fui. foi? Não foi? Bom, mas rede social a senhora acompanha, né? O pessoal fala, o prefeito quer vender o da Hebe. Lá na Câmara, muitos vereadores até usam a tribuna. Qual é o fato aí? Ah, que bom, Lara, que tu tocou nisso, que aí permite a gente uma esclarecer, questão né? que a comunidade primeiro, assim, politicagem. quer E politicagem de vagabundo, porque quem não tem o que fazer, não tem trabalho para prestar, fica fazendo politicagem em cima de coisas assim para render algum assunto, algum ibope. E tem aqueles que, né, são adeptos a isso. Eu respeito, faz parte, é do jogo, a gente sabe que dentro do ambiente da política tem de tudo um pouco. Vamos lá. Primeiro, eu não fiz privatização do DAEB e não tenho o programa de privatização do DAEB. O que existe a nível estadual, que inclusive o PT agora há poucos dias estava apoiando o governador Eduardo Leite, né, que se reelegeu, é concessão do serviço de água. Que é o caso da Corsã, por Que é exemplo. o caso da Corsã. Que é o caso de outros municípios que estão fazendo. Isso não é vender o... Isso não é. A concessão é tempo determinado e setor determinado de concessão. É mal comparando um aluguel. Exato. Exatamente. Tá? Bom, já tem uma modelagem disso, prefeito? Não, não tem. O que Bagé está fazendo é um plano municipal de saneamento para atender o marco regulatório. E isso é exigência de lei federal. Tem que ser feito. Que tem prazo, né? E quando mexe nisso, algumas pessoas ficam desconfortáveis. Mas tem uma coisa que é importante, que eu quero te dizer, e tu vais cobrir vários prefeitos ainda. E raramente tu vai ver alguém falar isso. Mas eu vou te falar e vai ficar gravado aqui. Sabe qual é a maior dívida do DAEB? Eu vou te dizer qual é. É os precatórios. Trabalhistas? Trabalhistas. Trabalhistas de quem? Terceirizadas? Não. Não. Terceirizada não ajuiza o DAEB. A terceirizada ajuiza a própria terceirizada. Tu é funcionário da terceirizada, tu ajuiza a terceirizada. Dos próprios funcionários da DAEB. Eles mesmos processam da DAEB para tirar dinheiro. São 60 milhões. Todo o mês, todo ano, aproximadamente 14% da água que o senhor e a senhora paga vai para pagar precatórios dos próprios funcionários quanto da DAEB. Isso significa dizer que o poder de investimento do DAEB é limitado. Isso significa o seguinte, ó. Isso significa dizer que tem que se fazer uma reflexão. A sociedade tem que saber disso. Porque ela que paga essa conta. Não é o prefeito nem o diretor, é a sociedade.
Funcionário que diz que quer preservar o DAEB não pode processar o DAEB. Ele tem que ser comprometido com o DAEB, senão ele vai fazer do DAEB CE. Tu não pode ter 14% da tua receita para pagar a ação de próprio funcionário quanto da DAEB. E quem está pagando essa conta é quem paga a água. Tu que paga a tua água, quando tu olhar o carnezinho da tua água, diz, ó, aqui, quase 15% dessa minha água aqui que eu vou pagar, dessa minha conta da água, vai lá para pagar a ação trabalhista dos próprios funcionários da época. Pega vê se alguém vai questionar isso aqui que eu estou te dizendo. Pega um vereador de oposição e pede para ele questionar isso aqui que eu estou dizendo. Isso é absurdo. A maior dívida do DAEB não é um financiamento para fazer obra na cidade. A maior dívida do DAEB não é a barragem. A maior dívida do DAEB não é obras no município. É os próprios funcionários processando. Por isso que eles têm medo que faça concessão do DAEB. Porque aí tu desacomoda, aí tu tira, né, esse grupo de pessoas que se alimentam, se servem da própria autarquia. Bom, tem excelentes funcionários, tem funcionários bons, tem, lógico, como tudo, mas tem esse grupo que eu acabei de te falar, que é o grupo que faz isso com a própria autarquia. E que alguns até andam lá na Câmara, vão nos gabinetes do PT lá, vão lá, visitam os gabinetes do PT. Bom, aí é fácil. Quando além do teu salário, além das tuas vantagens seletistas, tu ainda processa o teu local de trabalho. Detalhe, Lara. Detalhe, para te ter uma ideia do absurdo disso, é como se tu estivesse me dando a entrevista agora aqui e processando a TV Câmara. Não é quando tu te aposenta que tu processa. Não é quando tu vai embora, quando tu diz, olha, eu avisava para vocês, não me pagava a hora, né? Avisei, você não me pagou, vou ter que entrar com a trabalhista com vocês, que está errado, não me pagaram, ok, do jogo. Não. É gente que segue trabalhando e segue processando. Porque o sistema lá favorece a esse tipo, né, de acontecimento lá dentro. Então, isso tem que ser dito, e como tudo, sabe, eu sou de posição, falo as coisas, mostro elas, outro prefeito faria uma fala, né, aí considera essas questões, mas quem está pagando essa conta é o povo tem que saber isso. O senhor considera uma concessão? Não, eu considero que, primeira coisa, tem que fazer o plano municipal de saneamento. Isso tem que fazer. Fazer um estudo, no caso. Fazer o estudo do plano municipal de saneamento, porque é exigência. O resto, bom, não há nada planejado. Quando tiver, a sociedade vai ser. Se tiver, a sociedade vai ser. Agora, a sociedade, vereador Rodrigo, a todos os presentes, a sociedade tem que saber disso. Que os próprios funcionários processam a autarquia, que uma fatia da conta d'água dos bagenses vai para pagar as trabalhistas dos próprios funcionários. Pega o Patrick, que está nos gravando aqui. Só, Patrick, tua continha d'água lá, 14% vai para esse grupo aí. Todo mês. Maior dívida do DAEB é os precatórios. Então, quer dizer, está errado. Para tudo. Não pode. Tu está processando e jogando contra o teu próprio time. Né? Então, essas questões são importantes e com isso eu deixo claro, não tem privatização do DAEB, não tem programa para isso. Né? Isso é um factoide político, isso é uma politicagem barata que estão fazendo. O que se está fazendo, todo o trabalho que se está fazendo é a exigência legal que todos os municípios têm que fazer, obrigatoriamente, sob pena de crime para o prefeito, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós estamos com o DAEB, o nosso governo construiu o reservatório de água dos bagenses, o novo reservatório de água dos bagenses, porque o PT dava água suja para as pessoas, não limpava aquele reservatório de pedra antigo, dava água. Vocês lembram disso? Eu mostrei isso, né? Água com ferro e manganês, Saliba estava junto lá, foi comigo, filmou, viu o que acontecia. Nós construímos um novo reservatório gigantesco para armazenar água e poder fazer as manutenções. Nós concluímos todo o trabalho de ligação das linhas troncos no arroio. Com isso, a coleta de 100% do esgoto do arroio. Nós coletamos, não cai mais esgoto no arroio dos bagenses, o esgoto vai direto para a estação de tratamento de esgoto,
né? Onde é aspirado, onde é limpo, onde é entregue um remédio de volta ao arroio do município, né? Nós estamos construindo a barragem dos bagienses e fazendo obras que o DAEB nunca teve. Agora tu imagina, se pudesse fazer tudo isso e ainda não ter que pagar um passivo trabalhista tão grande dos seus próprios funcionários. Uma coisa é defender de uma empresa, outra coisa é defender do próprio funcionário que mete ferro na sua autarquia, e vão acabar fazendo, porque vai ficar gravado aqui, vão acabar fazendo com o DAEB o que fizeram com a CE. Se não tiver o bom senso, se não tiver o sentimento, né, de zelar pela autarquia, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. O caminho está idêntico, está indo para o mesmo lado. Prefeito, secretariado para 2023, mudanças na prefeitura, mudanças no seu staff, no primeiro escalão, como é que está para esse 23? Sim, algumas peças estratégicas se movimentam no governo. Esse anúncio deve acontecer até o dia 10 de janeiro, onde anunciamos aí as mudanças de status ali de alguns secretários, né? E não só o primeiro escalão, algumas peças do segundo escalão do governo também serão alteradas, a fim de dar oportunidade para outras pessoas, agradecendo quem já participou, né? Reposicionando, mas isso deve acontecer de 10 a 14 de janeiro, essas alterações de informações. E o seu planejamento? Segue o mesmo. Segue o mesmo. Obra e obra. Até o último dia, tocando todas as obras, bastante linhas de calçamento, bastante recursos aí que nós conseguimos captar para asfaltamento, vamos seguir asfaltando. Esse ano nós adquirimos o maior parque de máquinas pesadas da história de Bagé. Foram 20 equipamentos, foram 16 milhões em máquinas. O senhor considera um marco do ano? Não, sem dúvida, é uma coisa linda, né? São 6 patrolas, eu não tinha nenhuma nova, 6 novas. São 8 caminhões, são 2 rolos, são 2 escavadeiras hidráulicas, é trator esteira, né? Agora chegam 2 Bobcat. Para quem não sabe o que é Bobcat, são as vassouras mecanizadas, 2 equipamentos que eu vou dividir a cidade, né? Em 2 partes, e com isso eu não vou ter mais gente só capinando, eu vou ter a limpeza de quadra, esse meio fio, né, esses pastinhos que ficam aí pelas ruas, eu vou poder ir limpando as calçadas de todo mundo, porque a gente sabe, assim como tem os que limpam, tem outros que não limpam a sua calçada, então o poder público adquiriu esses equipamentos para poder fazer essa limpeza, essa varreção mecanizada em toda a cidade, equipamento próprio do município. Entra nos bairros, resolve um pouco tudo. Dos buracos. O Bobcat não entra em bairro. Não, eu né? digo só o maquinário centro, como... Só onde está calçado ou pavimentado. Eu digo o seu planejamento também. Sempre. Né? Todas essas máquinas foram divididas, máquinas para o interior, né? E máquinas para a área urbana. Aqui na área urbana nós temos permanente agora 4 patrolas e nós estamos com 6 patrolas na área urbana, na área rural. Também, prefeito. Só por fim, uma coisa que é importante aqui, Lara, dizer, né, eu acho que 2 detalhes para a gente fechar aqui. Né? Nós recebemos agora há pouco, né, informação, e eu acho que é uma notícia extraordinária a ser dividida com todos os bagienses. Né? A cidade de Bagé, né, recebeu, através aí da informação dos executivos da Exame, a revista Exame é a principal revista de economia do Brasil, reconhecida, né, nacionalmente pelo seu trabalho que faz justamente por acompanhar as matrizes econômicas do país, cases de sucesso no país e, enfim, ela dá o diagnóstico econômico, né, dos setores produtivos do país e das cidades. E Bagé foi colocada, né, entre as 100 melhores cidades para negócios do Brasil. Bagé, segundo a revista Exame, está entre as 100 melhores cidades para negócios no Brasil. A nossa posição é a 52ª cidade. Ou seja, em torno de 100 mil habitantes ou não tem essa relação? Todas acima de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil. Bagé, né, está entre as 52 melhores cidades do Brasil, no que se refere a negócios. Então, quer dizer, é a soma, né, dos nossos prêmios aí que nós recebemos pelo Sebrae, Prêmio Diamante, Prefeito Empreendedor, Casa do Empreendedor,
a Lei de Liberdade Econômica do município, todo esse trabalho que nós desenvolvemos, aeroporto funcionando, né? Não ter fechado na pandemia, tudo isso criou um arranjo, né, de empreendedorismo no município, que está aí as pessoas, né, hoje têm condições de enxergar Bagé e o tamanho do seu potencial econômico. Então, estou muito feliz, não poderia fechar o ano aqui sem dar essa notícia e agradecer à TV Câmara, desejar a todos, né, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que seja um ano de bênçãos, né? Eu desejo bênçãos na vida de todos, inclusive daqueles, né, que politicamente se consideram meus adversários, né, que tenham um ano de felicidade, tenham um ano aí de prosperidade. Aos bagenses que confiaram no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho, né, meu agradecimento muito especial, né, e continuaremos entregando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, para que a cidade de Bagé tenha, né, o seu devido reconhecimento a nível nacional e estadual. Bem, prefeito Edivaldo Lara, muito obrigada mais uma vez. Sucesso, né? Ânimo redobrado, então, para esse 2023, para o senhor e toda a equipe, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Nosso Câmara Entrevista Especial, como sempre fazemos, né? Esta avaliação do ano de trabalho, expectativas para o próximo. Então, fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e um grande abraço a todos.